Seja bem-vindo à SR Consultoria e vamos tratar mais um item da norma ISO 17025. Hoje nós vamos falar sobre o item 7.6, que trata das incertezas de medição. Para quem ainda não tem a familiaridade com o termo incerteza de medição, eu trouxe aqui um conceito do VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, a sua importância, o significado dela, a premissa de que qual a certeza de que se está medindo, responderia então o que seria a incerteza de medição. Então vamos lá, incerteza de medição, né, é um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. Ele vai caracterizar a dispersão de valores em relação ao resultado que é o que se quer buscar, né? O valor verdadeiro, digamos assim, que você quer medir, né? Então a medida ela nunca é pura, né? Ela nunca será exatamente aquela perfeita, isso é impossível, né? Pelas disciplinas aí de cálculo, matemática e tudo mais, né? Que a gente já sabe. Então, ela sempre vai ter atribuído ali erros, interferências. É a incerteza de medição, né? O termo, o conceito, ele trata justamente de você trazer, né? De você levantar essas contribuições, essas influências, essas interferências que vão ali gerar uma faixa na qual a sua medição pode ter certa certeza, digamos assim, né? Uma faixa de incerteza atribuída ali àquele valor que você está medindo, aquela medida que você está executando, na verdade. Ela não é negativa, então, apesar da gente declarar ela ali com um sinal, uma simbologia de mais ou menos, é só uma questão ali de, digamos assim, de faixa, né? Que ela pode estar para menos ou para mais. Mas é só uma medida cartesiana, não quer dizer que é um valor negativo ou positivo. Então, seria esse o conceito de incerteza de medição, né? Você pode explicar isso de várias formas, é a forma como eu entendo, e pela experiência, por lidar com isso nesses anos, é a melhor forma que eu posso trazer a explicação para quem não está muito familiarizado com esse termo e está entrando agora nesse universo aí de metrologia. Que atender, né, no requisito 7.6, nesse referencial normativo da ISO IEC 17025? Bom, a primeira coisa é reconhecer, levantar as contribuições, essas interferências de que eu comentei ali anteriormente, para a declaração desse resultado, então, que você está medindo, né? Que você vai medir, que você vai buscar o resultado dessa medição, tá? Então, levantar essas interferências vai implicar, então, em atribuir os erros embutidos em cada parte dessa medição. Então, eu não vou conseguir aqui dar uma aula de incerteza de medição para vocês, né? O intuito aqui é a gente explicar o que precisa para atender esse requisito. No entanto, esse gráfico que eu coloquei aqui, ele dá uma ideia aí de quais seriam essas contribuições. Então, o erro do operador, o erro dos equipamentos, os erros dos instrumentos de medição, erros diretos e erros indiretos, né? Aqueles erros que estão realmente embutidos nessa medida e os que indiretamente vão contribuir para esse resultado final, ok? Então, a somatória combinada desses erros, né? Ali tem várias formas, várias metodologias de levantar essas incertezas, tem vários métodos que você pode utilizar para levantar essas incertezas, mas seria a combinação desses erros, né? A somatória combinada desses erros que geraria, então, essa faixa, né, da incerteza que tem atribuído aquele valor verdadeiro, aquele valor real que você está tentando medir. Bom, então a primeira coisa seria que os laboratórios, tanto de calibração quanto de ensaios, precisam reconhecer, né, levantar essas suas incertezas, esses seus valores. No caso dos laboratórios de calibração, eles vão precisar, então, levantar suas próprias incertezas, porque ele é o laboratório calibrador, né, que oferece esse serviço, então, de calibrar equipamentos, sistemas de medição, instrumentos de medição. Então, ele vai levantar as suas próprias incertezas, a incerteza do laboratório. Tem laboratórios que reúnem as incertezas resumem as suas incertezas na incerteza do laboratório como um todo, isso é aceitável, né? Porque ele tem essas incertezas, essas interferências, né, controladas, né, sobre os seus resultados, e ele pode gerar uma incerteza ali geral e está tudo bem, isso é aceito. E também ele vai, então, levantar, né, as incertezas dos serviços que ele realizar, né, daquelas medidas de calibração que ele for levantar, né, por comparação com seus padrões de medição para o seu cliente. No caso dos laboratórios de ensaio, eles precisam, então, se basear se tem algum método já especificado do ensaio que
diz como que ele vai levantar essas incertezas. Então, se não tiver, eles vão precisar fazer um estudo baseado nas suas experiências, baseado naquele tipo de analítico que eles estão fazendo, tentando medir, né, naquela medição. E aí tem métodos apropriados, estatísticos, né, de cálculo que eles vão ter que utilizar para poder fazer o levantamento dessas incertezas. Bom, em todos os casos, as incertezas, então, devem ser levantadas, elas devem ser atribuídas a esse valor que você está buscando medir. Quanto, então, a declarar ou não declarar as incertezas de medição, né? Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque eu recebo, né, quando vou prestar os meus serviços de consultoria e até nas auditorias internas mesmo, o pessoal aproveita às vezes para tirar certa dúvida, né? E também principalmente nas primeiras avaliações que a gente vai fazer, são laboratórios iniciantes, né? Então sempre fica aquela dúvida de declarar ou não declarar a incerteza de medição, porque pela norma você não é obrigado necessariamente a declarar essas incertezas de medição, mas você é devido, né, você levantar sim essas contribuições. Então, levantar esses valores de incerteza de medição, o laboratório precisa. Por que precisa? Para saber a interferência que ele vai ter nos seus resultados, se elas são significativas ou não. Principalmente quando os critérios de aceitação, se tem um método que tem critérios de aceitação daquele ensaio, né, ou daquele método de calibração que exige que essa incerteza, que esses valores, né, que a contribuição daqueles erros de medição, né, esteja numa determinada faixa de aceitação. Então, se tem já um critério que pede isso, principalmente aí sim, você deve levantar essas incertezas e quando tem, você deve declará-las também. Nem todos os casos, então, é necessário ou é obrigatório, né, devido. Então, quando que é devido e quando não é devido, a norma ali traz para você, então, né, colocando ali em que momento você pode estar fazendo isso ou não. Agora, levantar essas contribuições, sim, isso precisa. Com relação, então, à incerteza, Silvia, mas onde que se declara a incerteza? Por cada medida, por cada etapa de ensaio? Não, as incertezas de medição, elas são levantadas em relação ao resultado final da tua análise. Então, cada análise que você fizer, né, sei lá, vou ensaiar a compressão paralela às fibras da madeira, né? E esse ensaio, essa característica lá, caracterização que uma norma pede. Então, você vai levantar a incerteza final, toda a somatória de todos os erros, de todas as etapas, de todas as situações, né? Todas as contribuições, e vai formar ali um resultado dessa incerteza no final para esse resultado, tá? Então, em torno desse resultado. Claro que daí todas as partes, né? Aquele equipamento que foi calibrado, ele vai ter a sua incerteza, né? O erro do operador tem que atribuir, tem uma forma de você chegar nesse cálculo aí do erro, que seria um erro sistemático, a gente chama, né? Acho que eu já falei disso aqui em vídeos atrás. Vai somando tudo isso, né, de uma forma lá, matemática, estatística correta, né? Método apropriado, como eu disse anteriormente, e aí você vai chegar nesse resultado final daquela análise, daquele resultado que você vai declarar ou não. Então, você também precisa documentar, evidenciar, né, esses cálculos, as memórias de cálculo dessas incertezas, né, todas as planilhas de cálculo que você for levantar, você precisa documentar para você poder atender esse requisito da norma, tá? Então, tudo deve ser documentado, de preferência você ter um procedimento escrito aí, aprovado, né, por um responsável técnico, né, que está ali na responsabilidade, na autonomia, né, um especialista que entende daquela parte, né, daquela especificidade daquele cálculo para aquele tipo de analítico que você está buscando medir, né? Então, tem que documentar, tá? Tem que documentar e tem que manter essas evidências também aí para os seus processos de auditoria, de avaliação, ou seja, de fiscalização, quando é exigido, né? Você precisa, então, manter essas evidências desses registros também de memória de cálculo e dos registros do dia a dia, dessas análises onde vão sendo levantadas essas incertezas. E aqui, pessoal, eu aproveito para trazer assim uma questão que eu vejo com muita importância nessa questão da 17025. Veja o grau de importância que tem esse referencial normativo para essa questão metrológica, né, para você ter validade nos seus resultados, né? Acho que um dos pontos mais interessantes aqui, não digo mais importante, porque todos são importantes, mas um dos pontos mais interessantes que tem na 17025, que ao meu ver, né, eu gosto de colocar sempre, é esse cuidado com a busca da validade desses resultados, né? Da certeza que se tem, ou digamos, da incerteza, né, que se pode ter naquele resultado que você está divulgando, né?
Porque quanta pesquisa, gente, a gente faz, né? Quanta, que é uma cutucada, né? Não tenho problemas com isso, eu já fui da área científica também. E, assim, me assusta ver, né, em todas as áreas, o quanto de resultados que a gente gera sem saber a incerteza do que está medindo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, eu gosto muito da 1775, eu me envolvi com o tempo muito nesse contexto, né, de metrologia, porque, né, quando participei da área de científica, né, de pesquisa, né, eu vi assim, eu achava absurdo, na verdade, né? Pode ser uma ignorância minha, mas como que a gente não cuida com as calibrações dos equipamentos que se gera, às vezes, pesquisa, né? Em pesquisa séria, né? Então, qual seria, então, o sentido da gente estar fazendo um estudo enorme, maravilhoso, e você não ter certeza nos seus resultados? Ou de um laboratório de análise que não calibra seus equipamentos, ou não calibra de uma forma mais adequada, ou com mais confiança. Então, aqui pode ser uma ignorância minha? Será que eu estou falando bobagem? Ou será que realmente a questão metrológica nossa não é tão levada a sério assim? Hã? Então é da gente se pensar. E eu estou aproveitando esse momento aqui, né, do tratamento desse item de incerteza de medição para colocar isso aí para os profissionais. Eu acho que aqui é o melhor lugar, né? O LinkedIn é uma rede enorme aqui, né? Tem gente de todas as áreas, tem profissionais de todas as áreas, inclusive da área científica, né? E por que que a gente não tem mais isso nos nossos requisitos normativos, né? Por que que a gente não tem mais essa, não diria que cobrança, que eu acho que é uma palavra tão pesada, mas essa dedicação, digamos assim, né? Esse incentivo da gente procurar melhorar os nossos resultados. Isso é bom para todo mundo, isso é bom comercialmente, isso é bom se você vai vender lá fora, por exemplo, igual eu sempre falo, eu costumo falar para os meus clientes, né? Mas qual a importância da 17025 para o laboratório, né? Ou será a importância, né, de você ter um requisito, de você ter um sistema, né, normativo que levante, né, as incertezas que você tem em torno daqueles testes que você vai fazer, que vai testar o desempenho do seu produto, né? Então, se lá fora, né, o teu cliente, eu estou falando lá fora, mas aqui dentro também, né, gente? A gente divulgar essa política, divulgar essa oportunidade que esse requisito traz para a gente, né? Então, que esse referencial normativo traz para a gente, né? Ou que esse conceito traz para a gente, não preciso necessariamente estar dentro da 1775 para levantar as minhas incertezas e medições, basta eu ir procurar esse conhecimento, né, esse aprendizado e implantá-lo, né, no meu laboratório, na minha pesquisa, né, na minha empresa, na minha indústria, né, mas deixa aqui essa reflexão para a gente, né, como que a gente pode melhorar aí os nossos resultados, a confiança, né, a validade dos nossos resultados, principalmente quando a gente quer fazer teste para caracterizar um produto, para avaliar o desempenho desse produto, né? Enfim, seria isso, gente. Até mais. No próximo vídeo, nós trataremos do item 7.7, garantia da validade dos resultados. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e continue recebendo mais dos nossos conteúdos.